Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aí mais uma vez à nossa série de Azure Synapse Analytics, né? Como vocês podem ver aqui na tela, já deixei aqui todos os episódios que a gente já passou, né? O primeiro episódio lá atrás, do como que a gente cria, como que a gente acessa o Synapse Analytics Workspace, quais são as características, o porquê da gente fazer o setup, o porquê que o pessoal tem cobrado bastante o estudo do Synapse Analytics, né? Falei um pouco do estúdio, depois eu fui para a parte de certificações, né? Foi bem quando a certificação da DP203 saiu. Certificação da DP203 cobre muita coisa sobre Synapse Analytics. Esse é um dos motivos que me fizeram vir aqui estar compartilhando conhecimento com vocês, tá? Entrei na parte do Serverless Pool, uma baita de uma solução onde a gente consegue fazer query utilizando o TSQL dentro de um Data Lake, né? Então tem toda a demonstração lá, tem todas as coisinhas legais. Deem uma olhada lá nesse vídeo, tá, pessoal? E no quinto vídeo a gente entrou na parte do pool dedicado, né? Então nós estamos descendo em cada componente ali no Synapse Analytics e a gente veio para a parte de SQL Dedicated Pool. Então é uma solução que tá bem madura, já tem muito tempo que já está em ambiente produtivo, tá? Então tem muita coisa para se falar, tá? Então vou tentar trazer aqui algumas das coisas mais importantes. Então eu falei ali da arquitetura do Dedicated Pool, eu falei ali de como as tabelas são distribuídas e hoje a gente vai falar especificamente sobre como que a gente carrega os dados para o Dedicated Pool, tá? Quais são as melhores práticas, quais são as ferramentas que a gente utiliza para fazer esse tipo de carga. Legal? Então, pessoal, se não se inscreveu no canal, se inscreve ainda, deixem os likes lá em todos os vídeos, tá? Assistam, tá, galera? O conteúdo tá bem legal, eu espero que todos vocês gostem. Compartilhem com seus colegas, ativem as notificações aí para facilitar que esse nosso mundo de dados vá girando com bastante conteúdo aí, tá, pessoal? Desde já agradeço pela participação de todos, tá? Pelos feedbacks que têm dado e vamos nessa, né? Vamos aí para mais um conteúdo do nosso canal. Legal? Então, eu já deixei algumas demonstrações meio que pré-prontas aqui, tá? Deixa eu abrir aqui a minha tela. Deixa eu dar um refresh aqui na tela rapidão só para ele renderizar aqui para mim, rapidão. Vou mandar um reload aqui, lembrando que a gente está fazendo aqui todas as demonstrações dentro desse Resource Group. Nesse Resource Group aqui do YouTube eu tenho um Data Lake. Dentro desse Data Lake eu já possuo alguns datasets, né? Inclusive compartilhei eles lá no nosso GitHub. Tenho aqui o Workspace, que é o Workspace do Synapse Analytics que a gente está trabalhando, e temos o Dedicated Pool, né? Esse Dedicated Pool ele está acoplado a esse Synapse Analytics Workspace aqui, beleza? Deixa eu voltar aqui para o nosso Synapse Studio, deixa eu ver se ele já renderizou lá a tela. Vamos lá. Deixa eu abrir novamente aqui, galera, porque eu acho que ele está dando uma bugada aqui na hora de carregar a tela aqui para mim, tá? Vamos lá. Não sei porquê, mas toda vez que eu compartilho a minha tela, que eu sempre reclamo isso aqui para vocês, né? Eu tenho uma lentidão aqui de renderizar a tela. Mas legal, vamos lá. Vou pedir aqui para ele abrir uma nova aba. Enquanto ele carrega essa aqui que estava demorando para carregar. Então, pessoal, a gente vai vamos falar do Polybase, né? O Polybase é uma baita de uma solução que veio lá do SQL Server 2016, é muito, mas muito performático para cargas de dados para dentro do DW, né? Então aqui a gente vai falar de melhores práticas de carga de dados. Então, para melhores práticas, o primeiro passo vai ser a gente utilizar o Polybase, beleza? Polybase ele necessita bastante de controle de permissionamento, tá, pessoal? A gente tem que criar algumas credenciais, nós temos que criar alguns apontamentos para lá para dentro do Data Lake. Eu tenho problemas com o tamanho da minha linha. A minha linha ela não pode ser muito grande, porque senão eu não consigo carregar o dado para dentro do DW, né? A linha do meu arquivo, beleza, pessoal? Ele tem algumas complexidadezinhas de fazer configuração de código, mas não é nada que a gente não consiga resolver, tá? Então a gente consegue resolver isso tranquilamente aí. Tá na documentação, a documentação é muito bem clara, mas antes de você sair implementando qualquer coisa, Polybase, pessoal, acessem a documentação, antes de você colocar algo em produção, veja quais são as limitações daquela determinada feature, legal? E aí você vai conseguir sair do outro lado com certeza de uma maneira mais rápida, tá? Então, temos o Polybase.
Nós temos o copy command, então o copy command já é uma maneira muito mais simplificada de você carregar os dados para dentro de um DW, né? Então ele tem um nível de permissionamento lá muito mais tranquilo. Ele suporta delimitadores de textos diferentes, tá? O Polybase ele só aceita os padrões ali, ponto e vírgula, os mais comuns, coma, né? E o copy command também ele suporta tanto delimitadores de coluna quanto delimitadores de linha, e ele reduz a quantidade de complexidade de código aí que a gente faz, tá? Então, falei do Polybase, falei do copy command, e a gente tem a interface gráfica, onde eu tenho o Polybase, eu tenho o copy, eu tenho o book command, tá? O book insert lá dentro da database. Existem algumas maneiras da gente fazer a carga aqui, a gente vai tentar falar um pouco delas aqui, beleza? Então, vamos embora. Deixa eu abrir aqui o meu DW, né? Então, já provisionamos o DW ali na nossa última aula. Eu já estou aqui com o meu código, meu script pronto. Deixa só ele carregar aqui a minha database. Eu tenho aqui o meu dedicated pool, né? Lembrando que dentro do Synapse nós temos o dedicated pool e o serverless pool que eu falei lá no módulo 4, se não me engano, no vídeo 4, tá? Então vamos lá. Tenho aqui minha database, ela está aqui toda bonitinha. Tenho aqui o meu hub de desenvolvimento e eu tenho aqui o script que eu já deixei pré-pronto, né? Depois eu compartilho esse script aqui com vocês, tá? Então, boa. Primeiro passo que eu preciso fazer, galera, é conectar lá dentro do meu DW, né? Então, conectei aqui no DW, no meu Dedicated Pool e vou conectar aqui na minha database. Então, esse aqui é o server, essa aqui é a database, cliquei, estou com acesso ao meu ambiente. Legal? Qual que é a ideia aqui? A gente vai simular um ambiente produtivo, onde eu tenho uma tabela transacional de vendas. Na verdade, não é transacional, né? É uma tabela fato de vendas, né? E a gente sabe que para carregar uma quantidade grande de dados, a gente tem problemas, tá? Problemas de performance, a gente tem níveis, pessoas acessando a tabela ali o tempo todo. Então, existem algumas técnicas que facilitam com que a gente faça essa carga de dados, tá? Então, aqui eu estou criando uma tabela de stage, aonde eu vou simular o load de uma quantidade massiva de dados para dentro dessa tabela, né? Então eu tenho aqui uma tabela simples de vendas, né? Ela está separada aqui, ó, no tipo de distribuição round robin. Vocês lembram para que serve o tipo de distribuição round robin que eu falei na última aula? É o tipo é a maneira como o meu dado vai ficar replicado nos clusters de computação, beleza? Então o round robin ele é muito bom para load de dados, para carga de dados, que é o que a gente está falando aqui agora, né? Ingestão e carga de dados, beleza? Então, tipo de distribuição que eu vou utilizar é o round robin. Boa? Então nós temos o round robin, temos o distribution hash e nós temos o replicate, beleza? Então, distribution round robin, tipo de indexação aqui, que é o segundo parâmetro que eu passo, é heap, tá? Ou seja, eu não tenho índice na tabela, isso vai facilitar com que o meu dado seja carregado muito mais rápido, ok? Então, deixa eu criar aqui essa tabela. Eu tenho aqui, quer dizer, eu tenho mais uma tabela aqui que é a minha tabela de vendas, né? Eu estou simulando uma tabela idêntica à minha tabela fato que eu teria em produção para vocês entenderem aqui como que é as questões de performance, tá? Então, eu tenho aqui a minha tabela, ela é uma tabela fato, então provavelmente, então eu necessito de colocar ela como hash. Eu aponto uma coluna aqui, que vai ser a coluna que eu vou fazer o join com as outras minhas tabelas de lookup, e assim a gente ganha em performance. Legal? Tenho mais um parâmetro novo aqui para vocês, que é o tipo de particionamento. Então, normalmente, quando a gente tem um range muito grande de dados e tem as consultas específicas por data, a gente particiona os nossos dados ali, tá? Então, eu estou particionando meu dado aqui por data de transação, com alguns valores aqui que eu quero que ele particione. Não vou entrar muito nesse detalhe, mas em breve eu venho falar de particionamento aqui com vocês. Legal? Então, beleza, pessoal. Vou criar aqui minhas tabelas, vou criar aqui o meu esquema, né? Então, provavelmente eu já devo ter esses caras criados no meu banco de dados. Então, vou executar aqui que eu quero ver se ele vai me dar uma resposta de erro, tá? Eu acho que eu já tenho essa criação ali. Vamos ver. Legal. Está falando que a minha sintaxe está incorreta. Deixa eu fazer aqui uma coisa primeiro. Deixa eu tentar criar aqui o meu esquema. Executei, ele está falando que já existe, deixa eu tentar criar aqui a minha tabela. Executei aqui, essa tabela provavelmente já exista, tá? Beleza, legal. Então, deixa eu criar aqui a minha última tabela que também provavelmente já exista, tá? Então, cliquei aqui, criei a minha tabela. Se eu voltar aqui no banco de dados,
Então ele está falando que esse objeto ele já existe também. Então, tenho aqui as minhas tabelas. Se eu mandar um refreshzinho aqui, a gente vai carregar aqui as minhas tabelas. Então eu tenho duas, ó. Simulando a minha tabela de produção, né, que ela já é uma fato, então o tipo de distribuição dela está round robin, e mais abaixo aqui a gente tem a minha tabela que vai ser uma tabela de stage, né, uma tabela que eu vou carregar os dados de uma maneira massiva e depois que o meu dado já está dentro do DW, para eu passar ele para a tabela fato é muito mais simples, né? Então, a ideia aqui é a gente entender as questões de performance de uma carga de dados, tá? Então, primeiro passo, galera, vamos configurar o Polybase aí, né? Então, o Polybase, eu já estou aqui dentro do Synapse Workspace. Quando eu estou dentro do Synapse Workspace, eu já tenho acesso ao meu Data Lake, porque já está integrado. Lembra que eu falei lá atrás? Então, beleza. Então, o Polybase ele tem 5 configurações. A primeira é, eu preciso criar uma Master Key. A segunda é, eu preciso passar a credencial do meu Data Lake. Nesse exemplo que a gente está fazendo aqui, eu não vou passar porque eu já tenho essa credencial built-in. Legal? Próximo passo, eu crio uma fonte de dados externa, que é o apontamento para o meu Data Lake, e eu também preciso, vamos lá, eu também preciso criar o External File Format e eu preciso criar a External Table, que vai lá no Data Lake e vai fazer o dump do dado para dentro do meu DW, beleza? Então, eu preciso fazer algumas configurações aqui no meu script, né, que eu já deixei o script pré-pronto aqui, mas eu preciso modificar aqui algumas coisas, né? Então eu tenho aqui o meu Data Lake, eu preciso passar o nome desse Data Lake, eu preciso passar o nome do container também que eu quero acessar, né? Então eu vou modificar aqui o meu script, deixa eu chamar esse cara aqui de a minha camada raw, que é da onde eu vou tirar os dados que estão aqui dentro desse cara, e vou passar aqui o nome do meu Data Lake, né? Então, o nome do meu Data Lake é o ASA, YouTube, Work. Na verdade, eu acho que não é esse nome. Deixa eu puxar ele aqui para frente. O nome do meu Data Lake é ADLS YouTube. Vamos lá. ADLS YouTube. DLS YouTube. Beleza, esse é o nome do meu lake. Como que eu sei? Eu posso voltar aqui nas minhas configurações iniciais, posso vir aqui dentro do meu Resource Group e eu consigo olhar aqui qual que é o nome do meu Data Lake. Beleza? A gente precisa passar ele nas configurações do Polybase, porque eu estou dizendo para o Polybase aonde que ele vai buscar os dados ali. Legal? Então deixa só ele renderizar a minha tela. Tá aqui o nome do meu lake. Boa? Então legal. Então avancei aqui, não é nesse cara que eu estou fazendo a configuração, inclusive deixa eu já fechar ele aqui, para ele não me dar problemas. Então está aqui a minha configuração, eu vou criar o meu External Data Source, né, o meu apontamento externo para a minha database. Então, mandei executar aqui meu código, né, lembrando que eu estou dentro do Workspace, se eu não tivesse, aí está falando que já existe. Deixa eu dar um drop nesse cara. E deixa eu mandar um create aqui novamente. Create. Então, bom, ele está falando que já existe, eu dropei, né? Só para vocês verem as configurações aqui todas bonitinhas. Criei o meu External Data Source apontando lá para o meu Data Lake. Boa. Meu External File Format provavelmente eu já tenha. Eu vou criar ele aqui novamente. Ele está falando que eu já tenho. Vou criar aqui um esquema externo. O que vai ser o esquema externo? Aonde eu vou utilizar um comando chamado CTAS. Né? Então, o que é o CTAS? Create External Table. Na verdade, eu não vou utilizar o CTAS aqui nesse momento por enquanto, tá? Eu vou só criar uma tabela externa e essa tabela externa ela vai servir como ponte para chegar lá no meu dado que está lá no meu Data Lake. Então, ele está aqui dentro da pastinha de vendas, né? Então, eu estou aqui dentro da minha pastinha de vendas. Vou selecionar esse cara, que ele está aqui dentro, né? Vou até abrir aqui. Ele vai demorar para renderizar. Porque eu acho que minha tela hoje está de brincadeira comigo. Mas não tem problema. Enquanto ele renderiza lá, vamos voltar aqui para o nosso código. Então, esse cara aqui vai ser a ponte. Esse cara vai ser o apontamento para o meu Data Lake, para que eu faça o dump do dado e leve lá para o meu banco de dados, para o meu DW. Beleza? Então, vamos lá. Vou criar aqui meu External Table. Show? Então, provavelmente eu já tenho essa tabela. Caso eu já tenha, ele vai me dar o erro e eu vou ter que dropar e criar novamente.
Beleza, não tenho essa tabela ainda, criei a tabela, ela está aqui dentro, ó. Todos os meus objetos já estão aqui. A minha tabela física, que vai ser a tabela final, onde o dado vai ser carregado, né? Deixa eu clicar aqui. Essa é a tabela física, onde o dado vai ser carregado por final. E eu tenho aqui as minhas external tables, ó. Tá aqui a minha external table, ela não tem o iconezinho aqui, ó, do distribution, do hash e do replicated. Ela não tem o iconezinho diferente. Por quê? É uma tabela externa. E mais aqui embaixo, ó, eu tenho todos os recursos do Polybase. O external data source, né, aquela configuração que a gente acabou de fazer, e eu tenho o external file format dizendo que o arquivo que eu vou consultar vai ser um arquivo parquet. Beleza? Vou fazer uma inserção simples utilizando o insert into. Existem algumas maneiras. O setas é muito mais performático do que o insert into, beleza, galera? Com o setas eu consigo dizer qual que é o tipo de distribuição que eu quero meu dado lá na ponta. O insert into é simplesmente um book insert lá dentro da tabela, legal? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar um select na minha tabela que está tendo um apontamento lá para dentro do meu data lake e vou mandar um insert para ele fazer a inserção dos dados dentro da minha tabela de staging, né? Então a gente vai ter aqui o nosso primeiro exemplo de carga de dados. Legal? Vou mandar aqui um run. Enquanto ele faz essa carga de dados aí, vou tomar aqui uma aguinha. Boa. Ele está fazendo uma carga de dados aqui, pessoal. A gente já consegue fazer alguns monitoramentos. A gente já consegue fazer algumas brincadeirinhas aqui, né? Então vou acessar aqui meu DW e vou tentar monitorar o que está acontecendo no meu ambiente, né? Como que ele está fazendo essa carga, qual a performance que esse cara está tendo, se está executando, se não. Então, cliquei aqui no meu Dedicated Pool, lembrando que eu posso monitorar de várias maneiras, né? Mais para frente eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês. E eu tenho aqui as atividades das minhas queries, né? Tudo que está acontecendo de query dentro do meu ambiente. Então, cliquei aqui nesse cara, ele vai renderizar a tela aqui para gente, e ele está falando, ó, a sua carga ela já completou. Ela pegou o workload aqui small, o tipo de a quantidade de recurso que ele consumiu aqui do meu banco de dados foi 3% de recursos que ele consumiu do meu banco de dados. E o usuário que eu estou utilizando aqui é o Sidney, que é o meu usuário daqui da minha subscription. Legal? Então, boa. Feito isso, beleza, ele demorou 19 segundos, eu não tenho uma quantidade muito grande de recursos aqui, a ideia é só mostrar para vocês algumas melhores práticas de cargas, né? Inclusive eu já deixei o meu DW um pouquinho maior para que eu não perca muito time aqui no vídeo, tá? A ideia é só mostrar o que é possível e dentro do seu workload, do seu dia a dia, você entende aí como que você vai fazer suas configurações, tá? Então eu tenho aqui aproximadamente 1 milhão de registros. Pô, é uma quantidade ok. A gente fez a carga de 1 milhão de registros em, sei lá, quantos segundos, galera? 19 segundos? Foi muito rápido, né? Então, boa. Isso aqui é só um exemplo, tá? Eu poderia estar carregando aqui 300 milhões de registros. Eu não fiz isso pra gente não perder muito time aqui no vídeo, tá? Então, legal. Vou fazer a mesma carga. Eu utilizei Polybase, né? Vou truncar minha tabela lá, minha tabela RIP, então essa carga ela se torna muito mais performática, né? 1 milhão de registros já é uma quantidade ok, não é, nossa, top, que quantidade grande, mas já é uma carguinha bacana, né? Então deixa eu só pegar aqui qual que é a URL, não, deixa eu digitar aqui dentro mesmo, tá tranquilo. Vou digitar aqui o nome do meu workspace novamente, ADLS, YouTube. Boa. Vou passar aqui qual que é a minha pastinha. Minha pasta raw. Vou apagar esse cara. Vou deixar esses seeds aqui. E apagar aqui todo o resto, porque é onde está o apontamento. Então o que eu faço com copy command? Galera, olha o tanto que é simples. Eu vou lá. Eu vou fazer um copy into, né? Então eu estou fazendo como se fosse um insert. Vou fazer a carga para a mesma tabela, né? Inclusive eu trunquei a tabela aqui sem consultá-la, né? Na verdade eu fiz um count aqui na tabela, então vocês já sabem que o dado tá lá. Legal? Que o dado foi para lá. Eu fiz um count, consegui retornar 1 milhão de registros, mas eu não mostrei o dado propriamente dito, né? Não tem problema não, eu mostro aqui para vocês na parte do copy. Então eu tenho aqui um copy into, né? Vou mandar o mesmo comando. Eu só passo qual que é a localização do meu data lake, né? Lembrando que eu já estou com a autenticação porque eu estou dentro do workspace e eu vou
passar qualquer tipo de formato de arquivo e a compressão que eu quero, que vai ser snap, né? Que é o tipo de compressão do Parquet. Legal? Como que eu mando, como que eu copio o dado para dentro de um DW vindo de um Data Lake? Simples, ó. Copy int, nome da tabela, a localidade e os parâmetros aqui, dependendo de qual é o tipo de arquivo. Legal? Mandei o run. Ele vai executar aqui para mim. Não deve demorar, tá, pessoal? Tanto o copy quanto o Polybase, eles têm praticamente o mesmo nível de performance. Olha aqui, ó, o outro demorou 19, essa aqui demorou 14 segundos, né? Agora eu vou consultar aqui, vou fazer um count lá na tabela, né, que é pra gente ver. Eu vou até marcar esse tempo aqui rapidamente. A gente demorou aí 14 segundos, né? Deixa eu só jogar aqui 2 zeros. Vamos lá. Beleza. Calma aí. Legal, a gente demorou 14 segundos, ele demorou 9 segundos para retornar aqui a mesma quantidade de dados, né? Se eu mandar um select asterisco from aqui, ou um top 100, né? Ele vai retornar o dado aqui pra gente, tranquilão, bem bonitão. A gente fez um load de dados para nossa tabela aí, utilizando uma das melhores práticas de carga, que é o Polybase e que é o copy, né? Então, para que eu carregue o dado de uma maneira performática, a minha tabela no destino, pessoal, ela precisa estar em round robin, tá? Então tá aqui os dados, ó. Aquelas informações de transações, de vendas que a gente já trabalhou aqui recentemente nos nossas demonstrações. Legal? Próximo passo que eu vou fazer aqui, pessoal, é carregar o dado como se eu estivesse carregando para uma tabela de fato produtiva, tá? Que a gente está simulando a criação de uma stage e tudo mais. Entendam agora como que esse cara seja uma tabela produtiva. Boa? Então, vou passar aqui qual que é o parâmetro do meu lake. Agora eu vou carregar aqui para aquela tabela que a gente está simulando o nosso ambiente de produção. Então vamos fazer o mesmo comando utilizando o copy. Seria a mesma coisa utilizando o Polybase, tá? A mesma coisa que eu falo é de passando os mesmos parâmetros e tudo mais lá do Polybase lá em cima. Então, ele está demorando aqui para retornar o meu resultado. Vocês já viram aqui qual que é. Deixa eu cancelar esse cara. Boa, e agora eu vou fazer a cópia aqui para minha tabela, lembrando que ela está vazia, tá? Então ela é uma tabela hash, é a minha tabela produtiva, beleza? Então, vou mandar o run aqui para ele executar aqui essa cópia para minha tabela de staging. Aqui, pessoal, eu estou utilizando o DW1000, tá? Só para facilitar na velocidade da carga aqui, tá? Cada workload, toda vez que a gente precisar carregar dados para dentro de um DW, pessoal, a ideia é que você tenha performance para isso, tá? Quando você está no tier muito baixo, tipo 100, 200, você não ganha com performance. Você só vai ganhar com performance para load de dados a partir do DW500. E aí o que você pode fazer? Você pode carregar os dados e depois aumentar e diminuir o tier de acordo com sua necessidade, beleza? Então eu tenho aqui aquela quantidade de registros, né? 1 milhão de registros aproximado. Eu não fiz uma carga muito grande, mas se vocês quiserem a gente pode fazer um benchmark aqui, né? Então, estou trabalhando aqui 1 milhão de linhas, pegando os dados de 2019 e fiz a carga lá para minha tabela de staging. Olha a diferença, galera. 19 segundos foi o tempo que ele levou, lembrando que eu estou fazendo uma carga pequena, tá? Então a diferença foi em segundos e eu estou com DWUs muito alto, tá? Então a gente tem o Polybase para fazer esse tipo de cópia, a gente tem o copy command. Legal? E a gente tem a interface gráfica também, que a gente já vai fazer isso aqui, beleza? Então ele demorou aí aproximadamente 19 segundos, legal. É só um dataset de exemplo, não se preocupe com questões de performance, tá? Então, para uma tabela HIP, ele demorou 14 segundos, e para uma tabela do Cluster Column Store Index, ele demorou 19 segundos. Boa? Então, essa performance ela vai ser proporcional à medida com que você... Lá para o meu Polybase ele demorou aproximadamente 19 segundos, certo? Então, ó, à medida com que você
vai fazendo esse tipo de carga e a quantidade de dados que você tem, pessoal, você já sabe. Pô, beleza, qual vai ser o tier do meu DW aqui? Se eu vou pôr 500, 100, se você tiver uma massa muito grande de dados, eu garanto para você que você não vai ter performance, tá? Por vários motivos, tá? Então, você quer velocidade de performance, aumenta o tier do seu database para carga, só para carga, beleza, galera? Então, vamos lá. Dei um exemplo muito basicão aqui para vocês, agora eu quero mostrar como que eu consigo ter esse mesmo comportamento via interface gráfica, beleza? Então, para interface gráfica, eu vou criar aqui para vocês rapidamente um pipeline de integração. Então, eu vou criar aqui o meu pipeline, poderia estar utilizando o simples comando de copy aqui, né, pessoal? Então, vamos lá. Vou pegar uma atividade de cópia aqui, vou chamar esse pipeline de... Vamos lá. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais de pipelines, tá, pessoal? Só quero mostrar os exemplos aqui para vocês. Load data to SQLDW. Então, boa. Tenho aqui a minha atividade de cópia. A tela está demorando para retornar. Na atividade de cópia a gente tem dois parâmetros, né, galera? Uma origem, um destino. Vou configurar esses caras aqui rapidão para vocês verem. Não tenho nenhum dataset configurado. Já vou fazer todas as configuraçõezinhas aqui legais, né? Então estou configurando a minha source, a minha fonte de dados de origem. Percebam que aqui a gente tem vários tipos de conectores. A gente vai falar disso mais para frente, mais no detalhe. Mas eu quero pegar um dado que está lá dentro do meu Data Lake geração 2. Boa? Então, selecionei esse cara, cliquei aqui, o meu tipo de formato de arquivo é um Parquet. A gente tem todos esses tipos aqui, vamos falar um pouquinho mais para frente também. Eu vou dar o nome desse cara aqui de um nome bem simplão, bem simplório, né? Source underline sales underline Parquet. Só para vocês entenderem como que a gente configura isso. E eu tenho aqui o meu Linked Service. Né? Então, como eu estou integrado dentro do Workspace, eu vou utilizar uma configuração que eu já tenho pré-pronta, porque ele já está chumbado dentro do meu ambiente, beleza? Então, qual que é o file path que está o arquivo que eu quero copiar? Então, o arquivo que eu quero copiar está aqui dentro da camada raw, né? Dentro da minha pastinha de vendas. E dentro da minha pastinha de vendas, eu tenho aqui o Say Small, né? Que é aquela quantidade de transações vinda lá do período de 2019. Então, eu dou um OK, né? Selecionei aqui o meu dataset, configurei o meu linked service e agora eu já estou um apontamento ao meu dado de onde que ele está vindo da origem, beleza? Deixa só ele renderizar a tela aqui para mim, carregar, salvar todas as configurações bonitinhas. Vamos lá. Então, boa. Finalizou aqui minha fonte de dados de origem, né? Já já a gente vai chegar aqui nas configurações, ó. E eu tenho aqui a minha sync. Então, a minha sync, quem que vai ser a minha sync, galera? Minha sync vai ser o meu DW, né? Então, eu posso vir aqui, procurar por Synapse Analytics. Eu tenho essas duas opções, pode ser ambas, tá? Pode ser qualquer uma das duas. Vou pedir aqui para continuar. Eu vou chamar esse cara aqui de sync, só para a gente dar uma nomenclatura aqui rapidinha. Sync... sales underline Synapse, beleza? Então eu vou criar aqui o Linked Service. Eu já tenho o Linked Service pronto apontando aqui para o meu SQL que é default, né? Então ele já tem essa configuração aqui. Se eu pedir para dar um refresh aqui, o que ele vai me pedir? Qual que é o nome da minha database, né? Então o nome da minha database é SQL Dedicated Pool. Eu acho que é esse é o nome que eu coloquei lá na minha tabela. Deixa eu só conferir SQL Dedicated Pool, isso mesmo. Eu dou um OK, ele bate lá nos meus parâmetros, né? E já vai trazer as minhas tabelinhas aqui toda bonitinha, ó. Então, trouxe as minhas tabelas, vou copiar ela aqui para a tabela de stage heap. Estou fazendo o mesmo procedimento aqui para vocês, só que com atividade de cópia dentro do ADF. Legal? Então, dei um OK. Dei um OK aqui para ele validar qual que é o meu parâmetro, né? Para dizer qual que é a database. Eu posso reutilizar parâmetros quando a gente está falando do Synapse Pipelines e o Data Factory. Legal? Então, boa. Quando eu finalizo a minha atividade de cópia, galera, olha aqui o que ele entrega para mim, ó.
eu tenho alguns parâmetros aqui na source, ó. Vamos lá. Esses parâmetros qual que é o meu file path, se eu quero utilizar o wildcard, né, que é aquele asterisco para eu fazer iterações ali sobre as pastas. Nesse caso eu já mapeei diretão o meu arquivo aqui, ó. Se eu mandar o preview no dado, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá no meu data lake, olhar o conteúdo daquele apontamento que eu coloquei e mostrar na tela aqui pra gente o resultado do conteúdo do dado, tá? Então vamos lá. Aquele arquivo tem aproximadamente 1 milhão de linhas, então ele está lendo ali todo o esquema do dado para depois carregar aqui só o preview na tela para gente. Então tá aqui, ó. Essas aqui são as informações que a gente vai carregar lá para o nosso DW. Show? Então boa. Fechei aqui. Vamos para as configurações de sync. Então bacana, ó. Eu tenho aqui a minha sync, né, que vai ser onde eu vou depositar o meu dado. Eu posso escolher quais são as fontes de dados que eu vou utilizar. Eu posso utilizar o Polybase, ó. Então, toda vez que você for utilizar o Polybase, galera, desmarquem essa opção aqui, ó, de Use Type Default, porque ele bypassa algumas coisas e isso não é muito legal, tá? Então, ó, eu poderia utilizar o Polybase, eu poderia colocar um comando aqui que eu quero que ele execute lá na minha database, né? Então, o que eu vou pedir aqui? Eu vou pedir para ele truncar a minha tabela, né? Vamos lá, truncate table. Deixa eu só lembrar qual que é o nome dela aqui. ww. Deixa eu pegar aqui qual que é o nome da minha tabela, que fica mais fácil. Beleza, deixa eu só copiar esse nome aqui da minha tabela para facilitar aí para vocês, né? Vamos lá. Então, vou mandar um truncate table lá na tabela, né? Que eu quero truncar e depois carregar ela. É um procedimento bem padrão que a gente executa aí no dia a dia. Legal? Eu poderia estar utilizando o Polybase. Se eu quisesse utilizar o Polybase, galera, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria criar uma tabela, um apontamento de staging, né? Para facilitar a carga. Então, o que ele faz? Ele joga para um data lake e depois ele faz o load do dado para lá para dentro do Synapse. Legal? Então, eu configuro uma stage. Isso aqui é o padrão melhor da melhor prática, tá? Então, eu posso vir aqui, selecionar uma storage, dizer qual que é a pasta que eu quero que ele faça o pouso do dado antes de mandar para o meu data lake. Legal? Então, não vou mexer nada nessa configuração aqui, porque a minha sync aqui, eu quero carregar ela utilizando o copy command. Posso utilizar ambos, tá? Tanto um quanto o outro. Nesse caso, eu vou utilizar o copy command, mas eu poderia utilizar o book insert aqui também, tá? Pessoal, tá, a gente tem uma opção aqui de auto create table. Só utilizem esse auto create table quando vocês precisarem criar uma quantidade massiva de dados. Por quê? Quando você cria o auto create, ele joga a tipagem de dado do outro lado, lá dentro do DW, toda desconfigurada. E aí você não vai ter o padrão de tipos de dados. A gente sabe que isso impacta em um monte de coisa, né? Performance, tamanho de armazenamento de dados. Mas beleza, vamos embora. Não vou deixar marcada essa opção de tabela. Eu tenho aqui o meu mapeamento, né? Então eu posso fazer a importação do esquema ou não. Nesse caso eu vou puxar o esquema aqui que eu quero ver o que está vindo lá do meu arquivo Parquet e para onde que ele vai lá no meu DW, né? Então ele está lendo o esquema do meu arquivo Parquet lá dentro do meu Data Lake para que a gente consiga carregar os dados para dentro do meu DW também. Show? Então vamos só esperar aqui, aguardar um pouquinho ele fazer essa carga aqui do esquema. Então ele tem que trazer aqui quais são as colunas e qual é o tipo de dado de cada coluna dessa aqui, tá? Então legal, ó. Olha aqui que bacana. Ele trouxe aqui já os formatos de dados que vem lá no Parquet, tá? Então isso aqui é a tipagem de dado do Parquet e ele já trouxe o meu dado, o meu destino aqui, que é o meu DW, né? Ele não mostra o tipo, porque a gente já tem uma tipagem de dado pré-definida lá no final. Legal. Então, minha configuração está feita, pessoal. Minha configuração de carga utilizando uma interface gráfica está bem feitinha. Show? Qual que é o próximo passo? Eu poderia adicionar uma trigger aqui, mas ele ia pedir para eu publicar o meu pipeline. Eu posso mandar um debugzinho aqui só para ele executar aqui a nível de teste, para ele fazer essa carga de dados, né? A trigger é para, vou falar um pouquinho mais para frente, mas não se preocupem com esse detalhe aqui agora. Então eu vou executar o meu pipeline, legal? Então mandei um debug, o que ele está fazendo aqui? Ah tá, ele está falando, ó,
O copy command ele não é suportado se você tiver com stage marcado, né? Isso aqui é porque eu já eu já tinha deixado a configuração aqui da staging. Isso serve só para o Polybase. O copy command ele não precisa de staging. Ele mesmo já é a staging, vamos dizer assim, tá? Então beleza, desmarquei lá. Se eu pedir para validar novamente o meu pipeline, ele não vai me dar problemas, legal? Então, pô, fechei aqui, vou mandar um debug. Opa, deixa eu publicar aqui, que ele me deu erro na API ali, estranho. Deixa eu publicar aqui todas as minhas configurações. Em vez de eu mandar o debug, então, vamos só aguardar ele publicar aqui todas as minhas configurações. Ele deu problema aqui na carga. Vamos lá. Mais para frente, pessoal, vocês vão entender o porquê dessa publicação aqui. A gente vai falar de integração com o GitHub e eu vou explicar especificamente o que é essa publicação aqui. Show? Então, boa. Tá aqui minha atividade de cópia. Eu não vou mandar um debug, agora eu vou mandar uma trigger aqui porque ele deu problema. Ele deu problema para a gente na hora de executar o debug, né? Pode ter sido alguma coisa com a API. Então, vou startar a trigger agora. Eu quero que ele execute esse processo agora. E ele falhou. Vamos ver o que está acontecendo com esse cara aqui, por que ele está falhando. Ah, tá, ele não, eu não passei o parâmetro lá da database. Pô, legal. Vamos lá nas minhas configurações, minha configuração de sync, né? E aqui a gente vai resolvendo os problemas em tempo real, né, galera? Então temos aqui o meu sync, eu vou pedir para editar. Eu achei que eu tinha salvado o parâmetro lá, mas acabei não salvando. Então vou passar aqui o meu parâmetro, ó. Dizer que eu tenho a SQL dedicated pool. Boa, esse é o nome da minha database. Tá ok. Deixa eu testar a conexão aqui. Bateu a conexão certinha. Agora eu acho que eu consigo mandar um debug aqui sem que ele reclame. Vamos lá. Não dê erro, por favor, novamente. Legal, agora ele está executando. Agora foi. Então, boa. Disparou, já mandou a execução. Está carregando. Aqui eu posso clicar aqui no OCLIN, uma vez que ele starta o processo. A gente sabe que vai ser um processo muito rápido, né? 1 milhão de registros. Eu estou tirando o dado que está vindo lá do Data Lake e estou mandando ele lá para o Synapse Analytics, tá? Isso aqui é um processo muito, mas muito comum que a gente executa no nosso dia a dia. E ele está utilizando o Integration Runtime Default do Synapse Pipelines, né? A gente vai falar disso aqui um pouquinho mais para frente. E aí ele tem aqui, ó, quantos DWIs que ele está utilizando, qual que é o tamanho do dado lido, qual que foi o tamanho do dado escrito. Ó. Então ele finalizou aqui a minha cópia, toda bonitinha, utilizando o copy command, ele demorou 33 segundos, mas só o processo dele fazer o setup interno e depois carregar os dados, ele escreveu para mim lá no meu banco de dados 1.469.000 registros aproximados, tá? Então a minha atividade ficou verdinha aqui, show de bola. Vamos voltar lá para o nosso banco de dados. Vamos fazer a query lá dentro do nossa tabela, né? Então cliquei aqui com o botão direito, mandar um scriptzão aqui, um top 1000, top 100, né? Então, esses aqui são os dos processos, tá, galera? Tem muita documentação, tem muita coisa legal que vocês conseguem ver, vocês conseguem olhar. Então, qualquer dúvida em carga de dados, como que eu faço, Sidney? Como que eu uso o Polybase? Existem milhões de maneiras de utilizar o Polybase com Databricks, com o Synapse Spark, com via TSQL, via interface gráfica. Isso é uma possibilidade absurda, tá, pessoal? Isso aqui é só um exemplo, só para vocês entenderem. Como que eu carrego dados para dentro do meu DW, tá? Essa aqui foi uma das maneiras, beleza? Então tá aqui o código, tá aqui todo bonitinho, meu select, aqui os meus dados, né, galera? Lembrando que para essa execução eu fiz um truncate da minha tabela, né? Então ele zerou a tabela, depois carregou os dados de novo, demorou ali aproximadamente 33 segundos. Show? Galera,
Agradeço demais pelo tempo de vocês, espero que todos vocês estejam gostando. Deixa o like aí nesse vídeo, tá? Se inscreve no canal, compartilha aí com os colegas de vocês. E qualquer dúvida, estou 100% disponível aí nas redes sociais, beleza? Tamo junto, um abraço a todos aí, tenham uma excelente semana aí, legal?